Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Acompanhe a leitura que eu farei de apenas 3 versículos, versículo 18 até o 20, página 1286 do Novo Testamento. Carta que Paulo escreveu para a igreja localizada em Éfeso. Assim diz a palavra do nosso Deus. Versículo 18: Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para cumprir fazer. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai de amor e Pai de bondade, nós clamamos que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Transforma-nos, Senhor, e dai-nos o desejo de nos achegarmos diante da Tua presença. Dai-nos o desejo, Senhor amado, de buscar o socorro em momento oportuno que nós tanto necessitamos. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos pela Tua palavra. Amém. Durante a Segunda Guerra Mundial, acontecia algo interessante na vida de um soldado japonês. O nome dele é Hiroo Onoda. Em 1944, ele foi atribuído para ir para as Filipinas para trabalhar com um serviço de inteligência contra ali os seus inimigos. Então, esse soldado japonês foi colocado lá nesta ilha, mas quando nós olhamos para a história, nós vemos que em 1945 houve o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki e o Japão, ele se rendeu. Ele perdeu a guerra, e nós vemos que em meio a essa situação de guerra, esse soldado, ele fugiu juntamente com outros 3 amigos seus, para dentro da selva, para não ser capturado pelos inimigos. E o interessante é que eles buscaram sobreviver diante ali desta condição, vivendo na selva. Eles muitas vezes invadiam algumas fazendas para matar vacas, chegavam a ter conflitos com moradores ali daquela região, mas por um período de 30 anos, esse soldado permaneceu no seu posto, achando que ainda estava em guerra. Foi apenas em 1974 que ele foi encontrado, mas ele se recusou a se render, porque ele não acreditava que a guerra havia acabado. A população, o governo das Filipinas ali chegou a lançar mensagem com folhetos, ele ouviu sobre o Japão em uma notícia de rádio, mas ele achava que isso era apenas uma estratégia dos seus inimigos para enganá-lo e para o capturar. Mas finalmente, em 1974, pessoas do Japão foram lá, e ele disse que se renderia somente se o seu comandante viesse e o liberasse dessa situação. E foi assim que aconteceu, e depois de 30 anos vivendo na selva, achando que a guerra estava acontecendo, aquele soldado finalmente ele se rende e volta ali a viver uma vida comum. Quando nós olhamos para a história desse soldado, nós vemos um exemplo de uma lealdade militar para com o seu país. Mas ao mesmo tempo nós notamos como que a falta de informação, como que a falta de comunicação deste soldado com a sua liderança, com o seu país, o levou a desperdiçar 30 anos da sua vida. E não apenas ele desperdiçou 30 anos da sua vida, mas ele desperdiçou também recursos de pessoas que moravam naquela região, e eles e seus 3 outros amigos chegaram até matar pessoas ali nas Filipinas, achando que estavam ainda em momento de guerra. Quando nós olhamos para a vida desse soldado, e nós olhamos para a nossa vida, nós somos levados a refletir: será que nós temos a mesma perseverança, a mesma firmeza que nós deveríamos ter como este soldado? Ou ainda, será que nós fazemos uso do privilégio que Deus nos dá de nos comunicarmos com o nosso Senhor
durante essa vida que nós estamos levando? Sobre hoje eu quero aqui falar com os irmãos neste texto sobre a importância de nós perseverarmos em oração. Nós temos visto aqui no capítulo 6, na exposição do domingo passado, que nós nos encontramos em uma situação em que inimigos estão nos atacando. Nós não estamos em uma guerra no qual nós estamos pelejando e batalhando para alcançar a vitória, porque a palavra de Deus nos diz que os nossos inimigos já foram derrotados na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos diz que Satanás ele foi derrotado e ele não pode mais enganar as nações para que o evangelho seja pregado. Satanás ele não tem mais acesso diante da presença de Deus para nos acusar diante do Senhor, porque não há do que nos acusar. Jesus Cristo ele desferiu o golpe contra o inimigo ali na cruz do Calvário, e a palavra de Deus nos diz que Deus em Cristo Jesus na cruz triunfou sobre os seus inimigos, expondo-os à vergonha pública. Mas a palavra de Deus também nos diz no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que este inimigo, que é o dragão, que é a antiga serpente, ele foi expulso do céu e lançado à terra, e a palavra de Deus nos diz que ele foi com grande furor e ira, sabendo que pouco tempo lhe restava. Satanás hoje sabe que a batalha está perdida, mas como um inimigo que não está contente com a sua situação, ele busca fazer o trabalho de guerrilha, busca minar aqueles que fazem parte da igreja de Cristo Jesus, e Apocalipse 12 fala que Satanás ele vai atrás daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos olhar na realidade que estamos vivendo é que nós não estamos em uma batalha para nós ganharmos uma guerra, mas essa guerra já foi vencida por Cristo Jesus. Mas até que Jesus Cristo volte, a palavra de Deus nos diz que nós temos um inimigo que luta contra nós. E nós precisamos tomar muito cuidado para nós não sermos tomados por um ceticismo quanto ao reino das trevas. Há muitas pessoas que vivem a vida ignorando o fato de que há um inimigo, que este inimigo é ardiloso, e nós vimos no domingo passado que este inimigo, ele tem as suas ciladas, que ele busca armar contra o povo de Deus, e a palavra de Deus nos advertiu para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Nós vimos que nessa batalha, Deus ele nos dá a sua armadura, e nessa armadura nós vimos, nós somos revestidos, tendo os nossos lombos cingidos com o cinto da verdade, nós temos a couraça da justiça, nós temos a sandália da preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E nós vemos que esses inimigos, eles lançam os dardos inflamados contra nós. E se nós não estivermos equipados com a armadura de Deus, esses dardos nos acertarão. Nós empunhamos o escudo da fé contra o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Mas veja, em meio à realidade desta guerra, nós podemos ter consciência dessa armadura, mas nós podemos permanecer como que pessoas despreparadas em meio à guerra. Não adianta nada você ter o escudo da fé se você não empunhá-lo contra os dardos inflamados do inimigo. Não adianta de nada você ter a palavra, a espada do Espírito, se você não faz uso destas armas que o Senhor lhe concedeu para que você permanecesse firme. Então a palavra de Deus, nós fomos aqui exortados sobre a importância de nós nos vestirmos da armadura de Deus para permanecermos firmes contra o maligno. E nesse texto aqui, a partir do versículo 18, o texto da palavra de Deus, ele vem a nos falar sobre o modo como nós devemos realizar esta batalha. O texto da palavra de Deus não vem apresentar para nós a oração como sendo uma arma, mas vem apresentar para nós o modo como nós devemos permanecer no meio dessa batalha. O autor nos diz: orem em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Ele nos diz aqui a maneira como nós devemos viver, e o que nós observaremos aqui na palavra de Deus, é o que a palavra de Deus está nos dizendo sobre como nós devemos orar. Quando que nós devemos orar, por quem nós devemos orar, e por que nós devemos orar. Nós veremos essas coisas aqui presentes na palavra de Deus, e em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela vem a nos apresentar sobre como que nós devemos permanecer firmes, como que nós devemos orar e travarmos essa batalha. E duas coisas muito claras nos são ditas aqui, é que a palavra de Deus nos diz que nós devemos lutar a luta que está diante de nós, resistir firmes com oração e com vigilância. A palavra de Deus nos diz: orem em todo o tempo no Espírito, e duas palavras que são utilizadas para a oração. Paulo nos diz: com todo o tipo de oração e súplica. Nós vimos aqui na liturgia que um dos grandes benefícios que Jesus Cristo alcançou para nós foi o acesso à presença do nosso Deus. E por conta deste acesso, nós temos acesso para, mediados pela intercessão do Espírito Santo e mediados pela obra de Cristo Jesus, a falarmos com o nosso Deus. E é através da oração que nós temos a oportunidade de nós expressar aquilo que nós cremos, a nossa confiança e refletir aquilo que a palavra de Deus tem diante de nós. Mas sejamos sinceros, qual é a atenção que nós temos dado para a oração? Veja, se você tivesse a oportunidade de entrar na sala do diretor da sua empresa para falar alguma coisa, ou se você fosse chamado para algum evento onde você teria acesso a alguma pessoa pública muito importante, eu tenho certeza que você não falaria de qualquer jeito, que você mediria as suas palavras, porque você saberia a importância da pessoa diante da qual você se encontra. Mas vamos observar quem que é o nosso Senhor. Nós cantamos o nosso Deus, que é um Deus santo, é o Deus que é o Criador do universo. É o Deus que fez todas as coisas, é um Deus que é misericordioso e que Ele abençoa os seus filhos. Como que nós podemos nos achegar diante da presença de Deus de qualquer maneira? A palavra de Deus, ela nos convoca aqui: olha, entre diante da presença do Senhor, como que você ora? Com todo tipo de oração e súplica. Quando nós olhamos para a história da igreja, principalmente da tradição reformada, há algo que se fosse feito hoje, muitos de nós estranharíamos. Quando nós olhamos para a vida dos puritanos, para a vida dos reformadores do passado, um dos costumes que esses servos de Deus tinham era de registrar as suas orações. E nessas orações, por motivos específicos, ali, aquilo que aquelas pessoas criam a respeito de Deus, a respeito da soberania de Deus, a respeito do seu amor, da sua misericórdia, eles colocavam em palavras, medindo cada uma das suas palavras que eles apresentavam diante do Senhor. Você pode encontrar um livro da editora Monergismo, é o Vale da Visão, onde você tem uma coleção de diversas dessas orações. Mas muitos de nós, quando nós já chegamos diante da presença de Deus, nós não sabemos aquilo que falar. Nós nos ocupamos muitas vezes unicamente com os nossos pedidos, com os nossos desejos, mas não expressamos aquilo que nós cremos a respeito do nosso Deus. E Paulo, ele nos convoca aqui a nos apresentarmos diante com todo tipo de oração, e ele nos coloca também e súplica diante da presença do Senhor. E quando nós olhamos para a diferença dessas palavras, quando você vai notar o que é a palavra súplica, esse termo que foi utilizado por Paulo, no seu sentido grego, a palavra, ela quer dizer um pedido que é feito por uma pessoa que ela não possui recurso nenhum. Uma pessoa que não tem os recursos próprios, então ela suplica diante das suas necessidades. E quão diferente isto é de muitas das orações que são feitas hoje. Há muitas pessoas que se achegam diante da presença de Deus, dizendo: eu exijo, eu determino que tal coisa aconteça. Ou até ainda outros mais perdidos chegam: Senhor, se eu tenho algum crédito diante da sua presença, que tal coisa o Senhor realize na minha vida.
Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que há uma distância entre o nosso Deus e nós. Há uma distinção entre o Criador e a criatura. E quando nós atentamos para a distinção do Criador e da criatura, nós precisamos nos perceber como pessoas carentes que não têm os recursos necessários em si para realizar e para permanecer firme nessa batalha. Observe, a armadura que nos é passada aqui, ela não é a armadura da sua força de vontade. A palavra de Deus nos diz que é a armadura de Deus. Agora observe, se eu não percebo como alguém que é carente da graça de Deus, se eu não me percebo como alguém que é desprovido de recursos, será que eu vou suplicar diante da presença do Senhor? Mas a palavra de Deus aqui, ela nos coloca que nós devemos nos achegar diante da presença do nosso Deus com oração, porque Deus abriu um novo e vivo caminho por meio de Cristo Jesus. E se nós temos acesso a esse novo e vivo caminho, nós precisamos fazer uso deste meio de graça que foi colocado diante de nós. Mas nós também precisamos saber que o nosso Deus é o Deus soberano e nós não somos nada. Nós somos seus filhos, nós somos seres carentes e como pessoas carentes, nós devemos adentrar diante da presença do Senhor, suplicando por aquilo que nós necessitamos para permanecermos firmes diante da presença do Senhor. O texto nos diz: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Mas além de falar sobre a oração e súplica, ainda falando sobre como nós devemos orar, o apóstolo Paulo nos fala que esta oração deveria ser realizada com vigilância e perseverança. Ainda no versículo 18, para o final do versículo 18, nós vemos: e para isso, vigiem com toda perseverança e súplica. Nós muitas vezes nos esquecemos da importância da perseverança, de permanecermos firme na vida cristã. E nós muitas vezes tomamos como o termômetro da nossa oração, como sendo a resposta e não aquilo que nós necessitamos do nosso Deus. O apóstolo Paulo nos coloca sobre a importância de nós permanecermos firmes diante dessa batalha. Pare para pensar em quantas pessoas necessitadas e carentes de oração. Pare para observar como que é a nossa vida. Imagine se você está em uma guerra e você titubeia e dorme no meio dessa guerra. O termo que é utilizado aqui para vigilância diz respeito a você permanecer acordado. Nós nos lembramos de quando Jesus Cristo estava orando no monte, Ele convidou os seus discípulos para que permanecessem juntos com Ele ali em oração, mas passou o tempo, quando Jesus Cristo veio, Ele encontrou os seus discípulos dormindo, e Ele fala: vocês não puderam sequer uma hora estar aqui orando comigo? E Jesus Cristo nos mostra ali que a carne é fraca. E diante da realidade de que nós muitas vezes somos vacilantes, a palavra de Deus nos coloca: é necessário que no meio desta guerra espiritual, nós estejamos alertas, nós estejamos acordados e com perseverança diante da presença do nosso Senhor, com toda oração e súplica. Ele nos diz aqui que esta oração deveria ser: orem em todo tempo no Espírito. Às vezes você pode dizer: mas eu não sei aquilo que orar. É verdade, muitos de nós não sabemos o que orar. E muitas vezes nós não sabemos o que orar diante da presença do Senhor, porque nós não conhecemos o Deus a quem nós servimos. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele não nos deixou sozinho para nós cumprirmos esse dever que está diante de nós. Ele nos deu o seu Santo Espírito. E quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios aqui, nós já vimos que a Trindade trabalhou em nossa vida e a ação do Espírito Santo. Nos é dito que quando nós ouvimos o Evangelho da salvação e nós cremos nesse Evangelho, nós fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele habita em nós. E a palavra de Deus nos convoca a nós orarmos no Espírito,
porque a oração no Espírito é aquela oração que ela é feita de acordo com a vontade de Deus. Pense em quantas vezes você pediu coisas para Deus, que eram coisas como nós lemos lá em Tiago, para você gastar nos seus próprios prazeres. Quantas vezes nós nos achegamos diante da presença de Deus e clamamos a Ele por alguma coisa, mas a nossa vida está marcada por confusão, com falta de união, e como o Tiago coloca, com uma vida mais com amizade com o mundo do que com Deus. Mas a palavra de Deus nos coloca que nós devemos orar no Espírito, porque o nosso Deus nos deu 2 intercessores. Nós nos achegamos diante da presença de Deus e oramos ao nosso Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa oração nós somos ajudados pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, falando sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida, lá no capítulo 8 de Romanos, no versículo 26, ele nos diz: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando nós intercedemos no Espírito, nós estamos intercedendo de acordo com aquilo que é agradável ao nosso Deus. Mas o conforto que nós temos da palavra de Deus é que nessa batalha, mesmo quando nós não sabemos aquilo que pedir, mesmo quando nós colocamos aquilo que não é da vontade de Deus, o Espírito Santo, Ele está lá para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não podemos achar que nós conseguiremos permanecer firmes na batalha espiritual se nós não nos achegarmos a Deus com oração e súplica diante da presença do Senhor. Se nós não nos achegarmos a Ele com orações e súplicas, vigiando e em perseverança. Se nós não nos achegarmos a Deus orando a Ele, não nos nossos próprios méritos, não na nossa própria sabedoria, mas intercedendo através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. O que você tem feito com esse privilégio que Deus, Ele tem te dado? Nós, muitas vezes, dizemos que nós não temos tempo para orarmos, mas pare para observar, quando você acorda e vai para o seu serviço, qual que é a primeira coisa que você olha? É provável que muitas pessoas, o primeiro contato que você tem de manhã é com o seu celular. Eu, pelo menos, coloco ali o despertador no meu celular para acordar no serviço, e muitos de nós, quando acordamos, a primeira coisa que nós pegamos é o celular. Você desliga ali o despertador, tomou o seu banho, se arrumou, vai tomar ali o seu café, o que você faz na sequência? Dá aquela olhadinha no WhatsApp para ver se tem alguma mensagem, dá uma mexida no Instagram, e daí sai corrido ali para o seu serviço. Durante o seu serviço, você está ali trabalhando concentrado, e quando você chega em casa, tudo aquilo que você quer fazer é o quê? É relaxar. Então o que você vai? No celular ou na televisão, assiste lá alguns vídeos no YouTube, dá uma distraída, e quando menos você vê, já chegou a hora de dormir, e nós não dedicamos tempo para buscarmos a presença do nosso Deus. Deus, Ele nos tem alertado por meio da sua palavra, que nós estamos em uma guerra com um inimigo que Ele não descansa. Nós estamos em uma guerra com um inimigo que ele arma ciladas, ele sabe que ele está derrotado, ele sabe que pouco tempo lhe resta, mas ele com seus soldados, ele com seus principados e potestades e os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, busca atacar o povo de Deus, e nós precisamos estar vestidos com armadura, e precisamos permanecer em oração diante da presença de Deus. Então a primeira coisa que a palavra de Deus nos mostra é sobre como nós devemos orar. Devemos orar suplicando a Deus, com vigilância e perseverança, e orarmos no Espírito diante da presença do Senhor. Mas quando é que nós devemos orar? Em segundo lugar, nós vemos que a palavra de Deus nos diz: orem em todo o tempo no Espírito.
E quando nós paramos olhando para isso, o que será que a palavra de Deus está nos dizendo sobre o orar todo o tempo? O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu para a igreja em Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 17, ele disse, olha, estejam sempre alegres, orem sem cessar e em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Ele aponta em outro lugar que a vontade de Deus para a nossa vida é a alegria, é a gratidão e a oração sem cessar em todo momento. Mas será que a palavra de Deus está nos dizendo que devemos ficar em oração 24 horas por dia? O apóstolo Paulo, ao nos dizer aqui orar em todo tempo, vocês já devem ter ouvido o reverendo Luiz falando em outras pregações, que no Novo Testamento nós temos duas palavras para se referenciar a tempo. Uma delas é a palavra cronos, de onde nós tiramos o cronômetro para a medição do tempo, e uma outra palavra que tem é a palavra kairos. E diferentemente da palavra cronos, que diz respeito à marcação do tempo do relógio, a palavra cronos diz respeito à oportunidade, a um momento oportuno. E o que o apóstolo Paulo está usando aqui, ele está justamente utilizando essa palavra cronos e dizendo, orem em todo o tempo, ou seja, orem em toda oportunidade que vocês tiverem no Espírito do Senhor. E que oportunidades seriam essas? Nós vimos hoje no culto da manhã que nós padecemos dificuldades nesse mundo, e nós vimos também que o nosso Deus é o Deus que Ele nos prova, e Ele é o Deus que nos disciplina. E se nós somos crentes, e estamos vivendo a vida nesse mundo, nós somos provados pelo nosso Deus. Agora observe, a provação muitas vezes, para muitas pessoas acaba sendo um motivo para desânimo, e um motivo para murmuração. Olhe para o povo de Deus quando trilhou no deserto, o que eles faziam? Ao invés de confiarem no Deus que havia aberto o mar vermelho para eles passarem em terra seca, eles estavam murmurando porque Deus os havia colocado naquela região, e muitos deles estavam desejosos a voltar para o Egito. E essas pessoas pereceram no deserto. As provações, elas são uma oportunidade que Deus nos dá para que nós nos acheguemos dele. Nós vimos hoje na escola dominical a carta de Tiago, nós vimos que Tiago no capítulo 1, logo ali no início, ele fala para nós termos por alegria o motivo de nós passarmos por várias provações, e que quando nós permanecemos, nós perseveramos em meio a essas provações, é dito ali que a nossa fé é aperfeiçoada. Mas Tiago, ele sabe muito bem que sem sabedoria nós não conseguimos passar pelas provações. E ali ele diz, olha, se você necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá sem te jogar nada na cara. E ele diz, mas peça a Deus crendo sem titubear, pensando que você, se titubear, você receberá alguma coisa que não receberá. Eu tenho certeza que você, nesse momento, deve estar passando por provações diversas na sua vida. Se você é um filho de Deus, você está sendo provado. Mas Tiago nos diz, está difícil a provação? Peça sabedoria a Deus. Só que ele fala, você tem de pedir, você não pode pedir de qualquer jeito, e ele diz que Deus te dará sabedoria se você pedir com fé. Você tem pedido sabedoria a Deus para passar por esse momento que você está passando? A palavra de Deus nos diz aqui, ore em todo o tempo no Espírito, ore em toda oportunidade que o Senhor te dá, e as provações são uma oportunidade que Deus nos dá de nós nos achegarmos diante da sua presença. Nós precisamos estar sensíveis aos tempos e às circunstâncias que Deus coloca diante de nós. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de nós crescermos? Nós somos provados, Deus está trabalhando na nossa vida, mas por nós não termos sabedoria, o que nós fazemos? Nós murmuramos,
Nós, como em Tiago coloca no capítulo 3, ao invés de utilizar a nossa língua para abençoar o nosso irmão, nós utilizamos a mesma boca que glorifica a Deus, nós utilizamos para amaldiçoar aquele que é feito à imagem e semelhança do Senhor. Ao invés de nós falarmos com as pessoas com mansidão, nós falamos de uma maneira que traz perturbação, traz confusão, e esse é um dos motivos pelos quais muitas vezes as nossas orações são impedidas, porque nós não pedimos de acordo com a vontade de Deus, mas pedimos com uma vida desordenada pela falta de união, pedimos por uma vida que está desejosa unicamente dos desejos. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus ele tem te dado? Você tem aproveitado as oportunidades em meio às provações? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem dado em meio às disciplinas que Ele coloca sobre a nossa vida? Porque a palavra de Deus, ela não apresenta apenas como nós devemos orar, mas ela nos apresenta quando devemos orar. E devemos orar em todo momento oportuno que Deus colocar diante de nós. Mas o texto da palavra de Deus nos diz aqui que Paulo fala que nós também temos por quem orar. Por que então nós devemos interceder? Versículo 18, no final do versículo 18, a palavra de Deus nos diz: e isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E versículo 19, e orem também por mim. Paulo apresenta aqui dois grupos pelos quais nós devemos interceder. Em primeiro lugar, ele diz que nós devemos interceder, não é primeiramente por nós. Nós devemos interceder, o que a palavra de Deus nos diz, é pelos santos. E a grande dificuldade que nós temos é que muitas vezes, nas nossas orações, as nossas orações são marcadas unicamente pelos nossos desejos. Uma maneira de nós vermos o quão sensível nós estamos para isso que está sendo dito na palavra de Deus, é fazer uma observação nos nossos pedidos de oração. Os nossos pedidos de oração, ele tem mais coisas que são relacionadas conosco ou com as outras pessoas. A palavra de Deus nos mostra que nós fomos colocados no corpo de Cristo. E a batalha que nós travamos, não é só você que está em meio a essa batalha espiritual, é a igreja de Cristo. E se a igreja de Cristo está nessa batalha, a palavra de Deus ela nos coloca que nós precisamos interceder uns pelos outros. Já pensou como seria diferente se ao invés de nós gastarmos boa parte da nossa preocupação orando por nós, nós orássemos pelos nossos irmãos? Quando você para observar a oração do Pai Nosso, o que você percebe? O texto nos diz: Pai, não é meu Pai que está no céu, é Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E termina: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Veja, a oração do Pai Nosso, ela está marcada pela oração e intercessão de uns pelos outros, é o corpo de Cristo todo que está reunido nessa presença. Não há espaço para a individualidade, e uma das marcas da nossa espiritualidade, ela está relacionada com a preocupação que nós temos conosco e a preocupação com o nosso próximo. Quando Jesus Cristo foi perguntado sobre a lei, qual que era o resumo da lei, Jesus Cristo disse que amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. O amor ao próximo nós evidenciamos através das nossas orações, porque a palavra de Deus é ela que nos conclama para orarmos com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós sabemos que na igreja há diversas pessoas que estão sofrendo com dificuldades. Mas eu tenho algumas pessoas aqui da igreja que todo dia que eu estou orando, eu me lembro de orar por essas pessoas. E uma das coisas mais satisfatórias é quando você ouve
a respeito da ação de Deus na vida dessas pessoas, Deus realizando coisas maravilhosas. Nós vemos aqui o nosso irmão Charles, que recentemente ele teve de passar por um procedimento cirúrgico, por um tumor que ele tinha na sua cabeça, e veja, quando nós paramos e observamos com isso, é uma coisa que é grave, nós não sabemos o que pode acontecer, mas a igreja de Cristo estava orando, nós estávamos orando por este servo de Deus, e nós vemos que Deus foi misericordioso e agiu de maneira maravilhosa sobre a vida do Charles, e hoje ele pode estar aqui glorificando o nome do Senhor. Passado o tempo, ele fez a biópsia, e nós vimos que, para a glória de Deus, aquele tumor que estava na cabeça dele, não era um tumor maligno. Meus irmãos, nós precisamos atentar para as necessidades dos nossos irmãos. Quando você ouve que alguém está doente, quando você ouve que alguém está acamado, quando alguém está enfermo, nós precisamos tomar essas necessidades como se fossem necessidades nossas. E nós não devemos orar apenas uma vez ou outra, mas nós devemos colocar como a palavra de Deus aqui nos coloca, nós devemos vigiar com toda perseverança e súplica, intercedendo por todos os santos. Porque se todos os crentes estiverem fazendo isso, um orando pelos outros, nós vemos que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. A bênção de Deus estará sobre o nosso viver. E o apóstolo Paulo coloca, por quem que nós devemos orar? Em primeiro lugar, pelos seus irmãos. Mas para que nós façamos isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos e voltarmos os nossos olhos para aqueles que estão ao nosso lado. E veja, Paulo, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Ele não orou para que ele fosse liberto. O primeiro pedido que ele fez é que, olha, orem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E só depois Paulo vem aqui no versículo 19 e diz, e orem também por mim. Veja que maravilhoso exemplo na vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele se coloca aqui junto com aquele que deveria ser incluído nas orações daqueles crentes, e ele coloca, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Se em primeiro lugar nós devemos orar por todos os santos, em segundo lugar, nós precisamos orar por aquelas pessoas que estão encarregadas de comunicar a mensagem de Deus. Hoje é o domingo de missões, as ofertas foram recolhidas de manhã e à noite para esse propósito. Quantos missionários, quantos irmãos e irmãs estão no campo missionário pregando a palavra de Deus? Paulo, ele se encontrava preso, ele clama para que ore também por mim. Agora parem para observar, em uma guerra, aqueles que estiverem na frente, empunhando a espada, serão os primeiros que receberão os ataques. Agora, o que você pensa que é a maneira como o maligno lida para com aqueles que estão pregando a palavra de Deus? Para aqueles que estão à frente do campo de batalha, levando a mensagem do Evangelho? Meus irmãos, nós que pregamos a palavra de Deus, nós não somos nada sem a ação de Deus sobre a nossa vida. E o meio que Deus utiliza para abençoar a nossa vida são as suas orações. Observe para o que Paulo pede para que seja orado por ele. Ore também para que por mim, no abrir da boca, me seja dada a palavra. Um pregador para ele comunicar a mensagem de Deus, um missionário que está no campo, uma pessoa que está pregando, um cristão comum que está pregando a palavra de Deus, ele necessita que Deus coloque as suas palavras na sua boca. Nós não estamos aqui para comunicar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos, mas a palavra de Deus. E Paulo, que estava preso, ele pede, olha, eu peço para que vocês orem por mim, para que na minha boca seja dada a palavra, para que com ousadia eu torne conhecido o mistério do Evangelho. Paulo está pedindo, olha, eu peço para que vocês orem para que eu, a despeito do risco que há sobre a minha vida, que eu venha comunicar
este Evangelho da Palavra de Deus. Para que nós comuniquemos a mensagem do Evangelho, é necessário que nós estejamos debaixo de oração. É necessário que a igreja, ela interceda por aqueles que estão pregando a mensagem do Evangelho, por aqueles que estão pregando a mensagem do Evangelho no campo missionário, por aqueles que pregam a mensagem do Evangelho nos púlpitos das igrejas, por aqueles que pregam a mensagem do Evangelho nos lares, nas salas de escola dominical. Quanto tempo você tem investido para orar também pelos seus pastores e pelos pregadores? Nós não somos nada sem a ação de Deus em nossa vida. Nós não somos nada se Deus não colocar a sua palavra na sua boca. Nós não somos nada se nós não recebemos ousadia para com coragem comunicar esse mistério do Evangelho. Porque a situação que Paulo estava, ele diz: pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Nós não fomos chamados para comunicar o Evangelho com covardia e com timidez, mas nós fomos chamados para comunicar este Evangelho, que é o mistério de Deus que foi revelado a nós com coragem, com intrepidez e com ousadia. Mas para que isso aconteça, nós precisamos das orações de vocês. Esta luta espiritual que nós estamos, não é algo que nós travamos na nossa individualidade, mas é uma luta que nós travamos na dependência de Deus, sabendo que a vitória já foi alcançada por Cristo Jesus, mas até nós chegarmos lá, até Jesus Cristo voltar, nós precisamos estar com toda a armadura de Deus, e nós precisamos permanecer firmes em oração, porque o nosso Deus é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos dá ousadia, é o Deus que nos concede a sua palavra, e é o Deus que atende a nossa oração. Talvez você ainda não esteja convencido dos benefícios que há na oração, mas recentemente, olhando algumas pesquisas sobre os efeitos da oração na vida de uma pessoa, os efeitos fisiológicos, encontrei dizendo que, olha, quando você está orando, há uma ativação do seu lobo central, que é a região do seu cérebro responsável pela tomada de decisão, motivação, resolução de problemas. Quando nós estamos orando diante da presença de Deus, há também a liberação no nosso corpo de neurotransmissores de dopamina, de serotonina, que regulam tanto o prazer quanto o nível de estresse. Em uma pesquisa realizada na Universidade de Duke, é apontado que 40%, há uma diminuição de 40% no risco de hipertensão de pessoas que oram. Em uma outra universidade de Pávia, na Itália, é colocada que há uma melhoria nos parâmetros cardiovasculares. Meus irmãos, nós às vezes não atentamos para aquilo que a palavra de Deus nos diz, mas até mesmo aquelas pessoas que não são crentes, observam fora os benefícios que há na oração e o impacto da vida que isso daqui tem na vida de pessoas que estão internadas. Mas acima de qualquer benefício fisiológico, nós temos aquilo que a palavra de Deus ela nos coloca, que a atitude do cristão é aquele que vive uma vida aproveitando as oportunidades, para com toda oração e súplica, em perseverança, interceder pelo povo de Deus e interceder por aqueles que proclamam a mensagem do Evangelho para que a palavra de Deus seja espalhada pelo mundo.